Tá começando agora aqui no canal uma série de vídeos de marcenaria para iniciantes, para amadores. Então, para você que sempre quis aprender a criar seus próprios móveis ou objetos decorativos usando madeira, essa é a sua oportunidade. Bom, antes da gente começar, deixa eu explicar para quem é e para quem não é essa série de vídeos. Em primeiro lugar, eu não sou um marceneiro profissional. Eu não tenho uma marcenaria, uma oficina. Eu sou um entusiasta da área, eu sou um hobbyista. Eu sou um marceneiro de final de semana. Eu simplesmente gosto de pegar meu baú de ferramentas e ir lá para o meio do quintal e criar alguma coisa, seja uma mesinha, uma luminária ou um móvel um pouquinho mais complexo. Mas eu gosto de fazer isso no meu dia de folga, no meu final de semana, enfim, como uma atividade extra que eu carrego comigo já há muitos anos. Praticamente tudo que eu aprendi sobre marcenaria eu aprendi vendo vídeos aqui no próprio YouTube, só que tudo de uma forma muito aleatória e bastante desorganizada, até eu diria. E o meu objetivo com essa série é compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi aqui com a comunidade, só que vou tentar ordenar esse conteúdo de uma forma a focar em você que está começando. Então não importa se você está começando agora, se você já tem um pouquinho de experiência, mas ainda não o suficiente para criar um móvel, para criar uma peça. Essa série de vídeos pode te ajudar. Agora, se o seu objetivo é ser um marceneiro profissional, definitivamente não é nessa série de vídeos que você vai encontrar o conhecimento necessário. A ideia aqui é ensinar marceneiros de final de semana, os hobbyistas, e não aquele cara que quer trabalhar com fabricação de móveis. Nada impede que você comercialize as peças que você cria usando o conhecimento dessa série de vídeos, mas o foco não é esse. Tenha essa consciência, saiba disso antes de continuar assistindo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você um setup de ferramentas que você pode montar, que no meu ponto de vista é o essencial para você começar a trabalhar com marcenaria. É lógico que existem necessidades e particularidades muito específicas, então aquilo que serve para mim pode não servir para você. Mas segundo a minha opinião, o que eu vou mostrar a partir de agora é o essencial para você começar. Bom, mas antes de eu mostrar as ferramentas para você, eu preciso explicar para você duas coisas bem básicas. Eu preciso que você entenda isso para você não errar na hora de comprar ferramentas. Primeira coisa que você precisa ter total consciência. Quando você vai comprar ferramenta, na verdade não só ferramenta, qualquer coisa, mas quando você vai comprar ferramenta, você sempre vai receber por aquilo que você pagou. Por que eu estou dizendo isso? Não adianta você ir lá na loja, comprar uma serra de R$200 e achar que a performance, que a precisão daquela serra vai ser igual a uma serra de 500, de R$600. Não vai achar que a durabilidade de uma serra de 200 é igual a uma de 600. Podem haver problemas com todas as marcas, sim, mas geralmente, quando você paga muito pouco, você recebe um produto de muito pouca qualidade. Mesmo você sendo hobbyista, você deve fugir das ferramentas descartáveis. Aliás, por falar nisso, existem 3 categorias de ferramentas, basicamente nas lojas aqui no Brasil. Existe a ferramenta da linha profissional, que é aquela ferramenta que foi feita para tomar pau o dia todo dia. Que você pode usar numa obra, que você pode usar profissionalmente e ela não vai te deixar na mão. Muito possivelmente vai te durar por muitos anos. Nós que somos hobbyistas, ao meu ponto de vista, não precisamos desse tipo de ferramenta, porque elas custam muito caro e elas são feitas para usar ao extremo. Não é o nosso caso, a gente vai usar de vez em quando, no final de semana, uma e outra vez no mês. Então, para nós, hobbyistas, as ferramentas da linha hobby, da linha intermediária, são mais do que suficientes. Então, tem a profissional e tem a linha hobby. E tem também uma terceira linha, que é a ferramenta descartável. Essa ferramenta geralmente você não encontra em lojas físicas aí na sua cidade, porque ela dá muita dor de cabeça para a loja, muita assistência, muito problema. Você geralmente encontra na internet, principalmente no Mercado Livre. Então, muito cuidado quando você for comprar uma ferramenta muito baratinha, de marca desconhecida, ou genérica, ou chinesa. Então, muito cuidado, porque essas ferramentas elas são uma loteria. Às vezes você compra e ela dura por muitos anos, às vezes você compra e ela nem liga. Então, muito cuidado, fuja da linha descartável. Então, só para resumir a conversa, quando você for comprar suas ferramentas, tente achar um meio termo. Nem o mais baratinho e nem o profissional. Então, você consegue achar um meio termo e você vai ter ferramentas que provavelmente vão te acompanhar por muitos e muitos anos como um amador da marcenaria. Agora sim é hora de começar a mostrar as ferramentas, mas antes eu vou mostrar um kitzinho básico de segurança. Você precisa de alguns equipamentos de segurança para trabalhar com marcenaria, você não tem como fugir disso. E uma coisa é muito importante, você tem que ter total consciência que você é o único responsável pela sua segurança. Se você não quer usar óculos, se você não quer usar luva, se você não quer usar protetor auricular, saiba que você
vai ser o beneficiado ou prejudicado por isso. Então você é o único responsável pela sua segurança. Tá? Não delegue isso para outra pessoa. Não diga que você se machucou porque o Ricardo não explicou uma coisa ou porque você fez uma coisa de acordo com o que o Ricardo estava fazendo no vídeo. Não, você é responsável pela sua segurança. Eu estou aqui do outro lado, eu estou a milhares de quilômetros de distância talvez de você e eu não posso cuidar quando você for trabalhar. Então tenha cuidado. Marcenaria é um hobby, mas é um hobby perigoso em algumas situações. Cuide-se. Você precisa manter a sua integridade física, afinal de contas você quer continuar executando projetos de marcenaria. Vamos então para o kit básico de segurança. Isso aqui não pode faltar para você, que é um óculos de segurança, tá? Quanto mais ele proteger, quanto mais largo ele for e quanto mais ele for aqui para o lado também, melhor para você. Não abra mão de usar óculos de segurança em momento algum. Um protetor auricular pode ser desses mais simplesinho aqui, também é interessante você ter, tá? Principalmente quando você for trabalhar com serra. Eu não tinha o hábito de utilizar e a minha audição já foi prejudicada por conta disso, mesmo trabalhando 1 a 2 vezes por mês com marcenaria. Então, protetor auricular, mesmo que seja simples. E um par de luvas também é fundamental, principalmente quando você for lixar madeiras ou pintar, por exemplo, para evitar que você pegue farpas nas suas mãos ou entre em contato com produtos químicos. Agora, uma nota importante, você deve evitar o uso de luvas quando você estiver utilizando serras elétricas principalmente. Caso aconteça um acidente e você está de luva, esse acidente pode ser agravado com o uso de luvas, principalmente luvas de tecido, então muito cuidado em relação a isso. Agora vamos ao kit de serras manuais. Eu tenho aqui um serrote convencional, esse serrote aqui não é indicado para marcenaria porque ele é muito mole, a lâmina dele não é firme o suficiente aqui para você fazer cortes precisos, então se você tem um serrote como esse, saiba que ele não vai te ajudar muito em marcenaria. O indicado é que você tenha um serrote de costa. Esse serrote aqui tem um reforço aqui na parte de cima, tornando ele muito mais rígido e os dentes dele também têm uma angulação diferente. Esse tipo de serrote aqui permite que você faça cortes com muito mais precisão, com muito mais qualidade. Então, se você quiser uma serra manual e você vai precisar em alguma situação, opte por um serrote de costa. Agora vamos às serras elétricas. Eu tenho aqui uma serra tico-tico e aqui uma serra circular. Na minha opinião, você deveria ter ambas. A tico-tico ela não é tão precisa para cortes retos, principalmente, mas ela é muito boa para fazer acabamentos, desbastes e principalmente para cortar dentro da peça. Um círculo, cortar um desenho, por exemplo, vazado em uma peça. Então a tico-tico é muito versátil nesse ponto. Já a serra circular é indicada para cortes retos, principalmente em chapas, em tábuas, por exemplo, onde você precisa cortar peças maiores de madeira. Se você tiver condições, compre ambas as serras, porque elas se completam na hora do trabalho. Agora, se você não puder comprar ambas num primeiro momento, se você vai trabalhar com chapas de compensado, por exemplo, com tábuas maiores, começa pela circular, que ela é mais indicada. Se você vai trabalhar com coisas menores, com foco maior no artesanato, por exemplo, a tico-tico pode ser a melhor pedida. Agora, se você puder, tenha ambas, que vai ser muito bom você trabalhar com elas. Mas não basta só você ter serras, você precisa também ter boas lâminas para essas serras. Então, se você vai comprar uma tico-tico, eu indico que você compre 3 tipos de lâmina. Existe a lâmina para madeira, a lâmina para metal e existe uma lâmina especial chamada Dual Cut, que não gera tanta rebarba, principalmente em chapas de compensado. Se você vai trabalhar com artesanato, compre essa serra de metal aqui, que é mais estreitinha um pouco, que você consegue fazer cortes curvos com muito mais precisão do que uma lâmina um pouco maior. Essa lâmina de madeira aqui é para cortes mais grosseiros na madeira e a Dual Cut eu indico se você vai trabalhar com compensado, porque ela não vai fazer rebarba em ambos os lados do compensado, ela vai fazer um corte mais limpo. Então opte por uma ou pelas 3 lâminas se você vai comprar uma tico-tico. Agora falando da serra circular, esse aqui é o disco padrão que veio com a minha serra de fábrica. Quando você vai trabalhar com compensados, com MDFs, esquece esse disco aqui que é o que vem de fábrica com a sua serra. Geralmente um disco de 18 a 24 dentes. Esse tipo de disco aqui arregaça toda a madeira, faz muita rebarba, estraga a sua peça quando você vai cortar. Ele é indicado só para madeiras um pouco mais duras, nem pinos não é interessante cortar com esse tipo de disco. Então se você vai comprar uma circular, já reserva uma graninha extra para você comprar um disco um pouquinho melhor.
Esse disco que eu tenho aqui é um disco de 48 dentes. Ainda não é o ideal para trabalhar principalmente com MDF, mas para compensar do que é o que eu mais utilizo, já dá um bom acabamento. Ele gera muito menos rebarba, faz um corte muito mais limpo. Agora, se você tiver uma graninha para investir e quiser comprar um disco bom de verdade, inclusive para MDF laminado, compra um de 60 dentes que com certeza você vai conseguir fazer cortes muito mais limpos e precisos. Agora vamos para a furadeira. Essa aqui, sem sombra de dúvida, é a ferramenta mais versátil que você pode ter na sua oficina. Você pode furar, você pode parafusar, você pode transformar ela em uma lixadeira, em uma esmerilhadeira, você pode transformar uma furadeira em várias ferramentas. O que eu indico para você? Que compre uma furadeira boa, que tenha essa haste aqui para colocar na lateral, para você manusear ela com as duas mãos, principalmente quando você for lixar uma madeira, por exemplo. E você deve comprar uma furadeira que seja reversível, ou seja, que tenha rotação para ambos os lados e que tenha controle de velocidade. Isso vai permitir que você use ela tanto para furar quanto para parafusar e outras atividades. Então não abra mão de ter uma empunhadura lateral auxiliar, de ter a reversão e de ter o controle de velocidade na furadeira que você for comprar. Esse aqui é um acessório que você não pode abrir mão. Você comprando esse disco de lixa aqui, que você cola a lixa com velcro aqui inclusive, tem uns que é de parafusar também, tanto faz, mas você transforma a sua furadeira em uma lixadeira. Isso evita que você precise comprar uma lixadeira num primeiro momento. Depois, futuramente, você pode ver essa necessidade, mas não deixe de comprar esse acessório. Ainda falando de lixa, a gente tem esses rolinhos aqui de lixa que você pode usar principalmente para fazer acabamentos em furos arredondados em madeiras, em cortes arredondados na madeira. Então é interessante se você vai trabalhar principalmente com artesanato, onde você vai ter cortes curvos na madeira. Além disso, é lógico, você não pode deixar de ter brocas, principalmente do tipo para metal e para madeira, e também bits para usar a sua furadeira como parafusadeira. Se você for comprar brocas, dê preferência para essas brocas aqui, que são brocas de aço, porque elas facilitam um pouco o trabalho e não geram tanta rebarba como as brocas de madeira, principalmente em compensado, apesar de ter uma precisão um pouco menor. Se você vai comprar, você pode comprar um kit ou comprar avulso. Eu indico que você comece a comprar broca de 1 mm, 1,5, 2, 3, 4, 5 até 10 mm para madeira ou aço, que você vai sempre utilizar essas brocas. Já os bits você pode comprar principalmente Phillips, porque sempre você vai utilizar para fazer o aparafusamento de peças. Depois você pode ver se há necessidade de você comprar um kit de broca chata para madeira. Então você vai vendo a sua necessidade no andamento do projeto. Se você precisar, você pode comprar um kitzinho de brocas como esse e você vai ter vários tamanhos de furo diferentes, maiores do que as brocas convencionais. Outro acessório interessante que você pode ver se há necessidade ou não é um conjuntinho de serra-copo que você pode usar para fazer furos ainda maiores em peças de madeira. Então, se houver essa necessidade, você pode comprar um kit até dos mais baratinhos que vai atender os seus primeiros trabalhos. Agora, uma coisa que não pode faltar no seu kit de ferramentas é uma broca, um conjunto de brocas com escariador. Inclusive, você pode substituir a broca de madeira por um kit de brocas com escariador já incluso. O escariador serve para fazer o orifício onde vai encaixar a cabeça do parafuso, para ela ficar escondida na madeira ou rente à madeira. Então, um kit de brocas com escariador pode facilmente substituir o kit de brocas para madeira. Você pode também comprar escariadores avulsos, só que aqui onde eu moro não se encontra, então eu acabei comprando a broca com escariador. Se você quiser, ao invés de comprar uma furadeira, comprar uma parafusadeira a bateria, ela é um pouco mais prática para você manusear. Então você consegue ir mais facilmente nos cantos para parafusar. Então, se você vai parafusar muita peça, eu já indico que você, ao invés de comprar furadeira, compre uma parafusadeira para começar. Ela vai ser muito mais versátil nesse ponto. Agora, se você tiver grana, compra as duas, porque assim você pode deixar a broca montada na furadeira para fazer os furos e aqui você usa como parafusadeira, então agiliza o seu trabalho. Daí depende do seu volume e da sua pressa de executar os serviços, mas a parafusadeira é uma ótima opção de aquisição. Agora vamos às ferramentas de medição. Você precisa de uma trena boa. Eu aconselho que você compre uma trena de 5 metros porque ela é mais rígida, então ela tem um pouquinho mais de precisão e ela vai te durar mais. Então uma trena boa para você medir as suas peças, principalmente se você vai trabalhar com chapas. Se você vai trabalhar com peças pequenas, você pode substituir a trena por uma dessas aqui, articulável, dobrável, que também vai te servir e também ela é rígida o suficiente para você fazer medições precisas.
Você vai precisar também de lápis, desse lápis de escola normal para você fazer marcações, ou uma lapiseira. Quanto mais fina a ponta, mais precisa vai ser a sua marcação, por exemplo. Então um lápis é indispensável. E indispensável também é um esquadro. Tá? O esquadro é fundamental para quem trabalha em marcenaria, você precisa o tempo todo. E eu já indico que você compre um esquadro de uma marca boa, que você confira já na loja antes de levar para casa, porque eu já comprei esquadro que não estava no esquadro. Então compre um esquadro bom para você ter ele, te acompanhar aí nos seus trabalhos. Para fazer algumas instalações de prateleiras, de quadros, de móveis na parede, por exemplo, você vai precisar de um nível também. Então você pode comprar um nívelzinho básico só para te acompanhar aí nos seus trabalhos. Agora, ao invés de comprar um esquadro e um nível, eu indico que você compre um esquadro combinado como este daqui, que ele já tem o esquadro, a régua normal, um nível e ele tem um outro recurso muito importante que é o travamento da régua aqui em uma posição pré-definida. E isso ajuda muito a fazer medições repetitivas, a criar uma precisão na hora de medir e marcar as suas peças. Então eu indico altamente que você opte por um esquadro combinado ao invés de um esquadro e nível separados. Agora aqui, itens que não podem faltar mesmo você sendo um hobbyista. Grampos. Tenha pelo menos 4 grampos desse estilo aqui, por exemplo, que são grampos um pouquinho maiores, que você pode prender peças um pouco maiores, pelo menos 4 grampos. Você pode também ter grampos como esse, grampos de pressão, eles não são tão fortes, mas ajudam muito em trabalhos rápidos, e grampos do tipo C ou sargento você pode ter também. Grampo nunca é demais. Eu aconselho que você tenha pelo menos 4 assim e 2 assim. Mas 4 de cada tipo eu acho que dá para comprar e com certeza você vai usar muito. Outras ferramentas que são interessantes de você ter. Um formãozinho pequeno, pode ser o mais simplesinho, mais comunzinho, mas tenha um formão que cedo ou tarde você vai precisar entalhar madeira, fazer um rebaixo, enfim, fazer uma cavidade por uma dobradiça e o formão vai te ajudar nessa tarefa. Algumas chaves de fenda e Phillips manuais, então, para você parafusar e desparafusar, porque mesmo tendo uma parafusadeira, às vezes num cantinho você não consegue chegar com a parafusadeira, então uma chave manual faz falta. E não compra muito grande, compra menorzinha para você ter acesso a esses cantinhos. Pelo menos um alicate, por mais simples que ele seja, um martelo. Se você puder comprar um martelo de borracha também, ele ajuda para você fazer ajustes, para você fazer encaixes, ou então se você puder fazer um revestimento aqui de borracha e EVA, você pode usar o seu próprio martelo ou comprar um específico. Uma espátula para você aplicar massa, para você remover excesso de cola, por exemplo, de tinta. E algo para você cortar. Pode ser um estilete, pode ser um canivete bem afiado, mas uma ferramenta de corte é fundamental. Bom, além dessas ferramentas que eu mostrei, tem os insumos. Isso eu aconselho que você vá comprando gradativamente conforme o projeto que você vai fazendo. Então faz uma lista conforme o projeto e vai e compra os insumos que você vai precisar. Mas eu acho que você pode ter em casa cola para madeira. Eu comprei esse frasco de 1 kg porque estava num preço muito bom. Parafuso eu comprei uma caixa porque eu vou trabalhar bastante com compensado, principalmente nos nossos vídeos aqui, então uma caixa de parafusos, mas você pode comprar em quantidade menor a cola, em quantidade fracionada o parafuso, e cola instantânea também é muito bom você ter. Então, além de tudo isso que eu falei. E também lixas. Tá? Lixa para madeira você deve ter sempre várias em casa. Compra com gramaturas baixas como 60 e 80 para fazer desbaste de peça, para você desgastar mais a peça, e para fazer acabamento você tem que ir subindo esse valor. Então vai para 120, 180, 220 e 320. Quanto maior o número, mais fino é o grãozinho, a gramatura da lixa, e melhor vai ser o acabamento da peça. Então, 60, 80, 120 são para desbaste, 180, 220, 320 são para acabamento. Tenha sempre várias lixas porque você vai usar isso muito. Já a questão de dobradiças, de encaixes e engates específicos, chapas de MDF, de compensado, madeira, isso tudo você vai comprando conforme a sua demanda, conforme a sua necessidade. Eu indico que você compre uma chapa de compensado, pode ser do mais comumzinho possível, a menorzinha possível, aqueles tapumes de obra que geralmente vendem em loja de material de construção. Compre uma chapa daquelas para você treinar, para você sacrificar essa madeira, para você cortar, para você furar, para você parafusar, para você aprender como as coisas funcionam. Então não é muito caro, você consegue comprar uma chapinha bem comumzinha e fazer vários testes. Isso é fundamental para o seu processo de aprendizado. Bom, essa lista de ferramentas que eu passei aqui é o que eu considero básico, mas tudo é muito relativo, depende daquilo que você quer fazer, do que você vai fazer quando estiver trabalhando com marcenaria. Então podem haver alterações.
Itens podem ser adicionados ou excluídos dessa lista conforme a sua necessidade. Eu aconselho que você faça uma lista, vá anotando as ferramentas, tenha esse vídeo como base, por exemplo, e vá anotando outras coisas que você quer fazer para você então ir atrás dessas ferramentas. Uma coisa que você precisa ter total consciência é que ferramenta não faz móvel. Uma oficina montada não faz móvel. Quem faz móvel é você e a sua criatividade. Então não é porque você não tem uma ferramenta que você não pode fazer. E eu vou mostrar isso nessa série. A gente vai fazer muitos projetos aqui com ferramentas manuais que você só vê as pessoas executando com ferramentas estacionárias caríssimas. E não precisa disso. Nós somos hobbyistas. O nosso objetivo principal deve ser a diversão e a satisfação em fazer. E não buscar excelência, um padrão de qualidade industrial, comercial. Não, eu só quero fazer os meus móveis, usá-los na minha casa ou presentear um amigo e receber um sorriso em troca. E eu acho que você também quer isso. E uma pergunta que eu sei que muita gente vai fazer é onde comprar ferramentas online, tá ok? Eu não tenho nenhum tipo de patrocínio, não estou aqui puxando o saco de loja nenhuma, mas tudo que eu mostrei aqui e todas as ferramentas que eu tenho aqui em casa, manuais, elétricas, desde a minha serra, por exemplo, até o carrinho de cortar grama, tudo foi comprado em 5 lugares diferentes, em 5 sites diferentes. Na loja do mecânico, na Dutra Máquinas, na Taqui, na Agrotama e no Mercado Livre. Tá? Então, se você quiser indicação de lojas, esses 5 nomes aí são os locais que eu indico. Se você for comprar no Mercado Livre, cuidado com as ferramentas descartáveis. Bom, esse foi o primeiro vídeo da série de marcenaria amadora para iniciantes. Eu espero que você tenha gostado. Eu sei que ficou longo, que ficou cansativo, que ficou chato, mas como eu falei, eu queria passar toda a chatice no vídeo de hoje para a gente poder fazer alguma coisa já no nosso segundo episódio. Aliás, a gente vai cortar madeira já no segundo vídeo. Então, se você quiser acompanhar essa série, se você gostou da proposta, se inscreve aqui no canal. E se você tem aí pessoas que tenham esse interesse de aprender a arte da marcenaria como um hobby, indica o canal, indica esse vídeo para essas pessoas começarem. Quem sabe vocês não começam um projeto juntos. No mais, muito obrigado por estar aqui acompanhando o meu trabalho na internet. E eu te vejo em breve com o próximo vídeo.